Mais uma vez, o nosso bom dia a todos, o nosso abraço fraterno, a nossa gratidão a Deus pela oportunidade que se renova, as nossas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs presentes para essa nova experiência do SEGESP, nessa atividade dominical na parte da manhã, e continuando por mais um período, porque é uma experiência que precisa ser consolidada, digamos assim, né? Quem sabe nós tenhamos na sequência 2 reuniões de forma normal. Pandemia, segundo informações, começa a arrefecer, digamos assim, embora por certo tenha ainda alguns meses pela frente, né, nessa situação. Mas é com muita alegria que nós nos encontramos aqui, chamando-os bem-vindos e abraçando-os carinhosamente. E a nossa rogativa ao Divino Amigo, que por certo está conosco, porque é em seu nome que nós estamos nos reunindo nessa manhã, como sempre o fazemos em todas as oportunidades e reuniões. Lembrando apenas que as atividades públicas estão se restringindo hoje, né, a atividade desse horário, às 19 horas, repetindo o mesmo tema, normalmente a mesma expositora ou expositor fazendo a explanação, podendo acontecer numa situação de alguém, como aconteceu domingo, por exemplo, nós tivemos que repetir, fazer o trabalho aqui no projetor. Né? A atividade da quarta-feira permanece normal, das 14 às 17, para atendimento espiritual, diálogo fraterno se necessário, enfim, aquele trabalho que todos já conhecem. E para iniciarmos a nossa atividade hoje, a companheira Cristina fará para nós a leitura inicial. Bom dia. Esta leitura é tirada do livro Páginas de Fé, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli, pelo Espírito Emmanuel. Nossas obras. Nossas obras são os sinais que endereçamos ao mundo que nos cerca. Por elas, criamos no círculo em que vivemos pensamentos, palavras e ações que, por força da lei, reagem sobre nós, deprimindo-nos ou levantando-nos, iluminando-nos o coração ou obscurecendo-nos a mente, segundo o bem ou o mal em que se estruturam. Não te esqueças de que a nossa trajetória entre as criaturas fala silenciosamente por nosso espírito. Não é preciso tenhamos o verbo a desarticular na exposição desvairada do sofrimento, para recebermos a cooperação de companheiros, porque se a nossa plantação de simpatia e trabalho está bem tratada, a assistência espontânea do próximo vem de imediato ao nosso encontro. Por outro lado, não é necessário mergulhar a palavra nas alegações brilhantes do desculpismo para inocentarmos à frente dos outros, porque, se as nossas obras não são recomendáveis, a própria vida na pessoa de nossos semelhantes nos relega a transitório abandono, a fim de que, na consequência purgatorial de nossos próprios erros, venhamos a curtir provações amargas que nos restaurarão o equilíbrio à maneira de remédio salutar. Não ouvides que os atos são as legítimas expressões do nosso idioma pessoal no campo do mundo. Faze o bem e a luz sorrirá em tua alegria. Faze o mal e a sombra se te expandirá das próprias lágrimas. Disse Jesus: pelos frutos os conhecereis, e consoante os princípios que nos regem a luta, as nossas próprias obras falarão por nós, à frente da humanidade, decretando-nos a ascensão ou a queda, a bem-aventurança ou a aflição. Emmanuel. Ainda lembrando, e a mesma explanação está feita agora, e que será pedindo, será também
Estará também na internet a partir das 20, né? A partir das 20 horas de hoje ela também estará à disposição na internet. Lembrando também que nós estamos já, desde o início de julho, com um programa de estudos, né? O Evangelho por Emmanuel. E toda segunda-feira, ao final, no começo da noite, a Cardenise disponibiliza o link para aqueles que queiram acompanhar. Tem um número já significativo de companheiros acompanhando e participando desse estudo, que é o Evangelho de Jesus por Emmanuel. E eu vos convido a orarmos. Mestre, amigo Jesus, a nossa gratidão muito sincera, Senhor, pela semana que tivemos, pelas bênçãos, pelo amparo, por nossa proteção, que aconteceu, por certo, em todos os momentos da nossa jornada na semana finda. As bênçãos em nossos lares, em nossos familiares, para conosco individualmente, diante das nossas fragilidades, das nossas necessidades. A nossa gratidão também, Senhor, pela semana que se inicia, por esse sol que nos aquece, essa alegria, Senhor, de termos a certeza de que nos amparas, de que não nos esqueces. Abençoa-nos também nesse momento, a todos que aqui nos encontramos na dimensão física, tanto quanto na dimensão espiritual. Que a vossa bondade permita aos trabalhadores do bem vinculados a esta casa possam auxiliar a nossa irmã, inspirando-a na explanação que ela nos trará, e que tenhamos assim, Senhor, sob as vossas bênçãos, uma semana de paz, de harmonia, de evolução, de crescimento, enfim, Senhor, estejamos a cada dia, a cada instante, abençoados por vós, rogando-vos também em favor de todos os nossos irmãos, dos afetos e amores na comissão de familiares e amigos, mas também, Senhor, em relação àqueles que nos tenham por adversários e inimigos. Que assim seja, Mestre. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao SEGESP. É sempre uma alegria poder retornar presencialmente, né? Durante muito tempo fazendo no sistema online e agora poder estar aqui presencialmente, mesmo com todas as precauções, nós poder estar juntos novamente e poder estar falando de Jesus. Hoje foi-me incumbido o tema Reconhece-se os cristãos pelas suas obras. Capítulo 18, item 16. Esse item é um dos tantos que está nesse capítulo, e um capítulo que traz para nós reflexões muito importantes. Por quê? Porque ele fala justamente que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E é uma passagem que nós encontramos várias reflexões, mas que quando nós nos atemos ao item que nos foi incumbido, ele nos traz uma reflexão ainda mais profunda. Por quê? Porque nos traz a possibilidade de nós estarmos refletindo sobre nós mesmos. Como nós estamos realizando as nossas obras. Então, esse item inicia-se: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não basta dizermos que seguimos a Cristo, que nós estamos o tempo todo ouvindo a palavra dele, mas estamos seguindo os seus exemplos? O maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Por todas as obras que praticou, por todos os ensinamentos que nos trouxe, por todas as parábolas que proferiu, e como nós entendemos os ensinamentos e como nós inserimos isso no nosso dia a dia. De que modo nós entendemos as mensagens que ele nos traz. Então, de nada adianta nós implorarmos a ajuda de Deus se não buscarmos nos melhorar, superando os nossos próprios defeitos. A cada dia,
se nós observarmos, nós buscamos nos melhorar como pessoa. Olhando um momento em que de repente fomos desafetos aos nossos ou a outra pessoa e refletindo, será que eu fiz corretamente? Será que nesse momento eu agi como gostaria que agissem comigo? Quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos trazendo para nós a possibilidade de nos melhorarmos a cada dia. Porque a resposta, normalmente, quando nós nos perguntamos o que eu fiz nesse momento, será que se alguém fizesse a mim, eu teria reagido de uma forma diferente? Quando nós trazemos a resposta com sinceridade no coração, nós sabemos que em vários momentos nós dizemos, eu errei. Eu não deveria ter agido dessa forma. E quando nós trazemos nesse formato, nós temos a possibilidade de podermos nos melhorar. Por quê? Porque é o nosso semelhante, né? E nós temos que olhar sempre as pessoas sem julgamentos, sem preconceitos. Todos, indiferente. Todos são irmãos, todos viemos nesse plano para que nós possamos resgatar situações em que nós talvez não vivenciamos em vidas passadas. Situações que nós precisamos nos melhorar. E essa oportunidade está sendo nos dada. E como estamos aproveitando? E aqui é importante trazer uma passagem de Chico, né? Quando Chico inicia a sua missão, como ele fala, né? Ele pergunta a Emmanuel, mas como que eu faço para desenvolver a minha mediunidade? Né? E Emmanuel diz a ele, trabalhando? E ele, novamente, num segundo momento, ele fala, mas Emmanuel, como que eu posso desenvolver melhor a minha atividade de mediúnica? E Emmanuel, novamente, trabalhando. E Chico, numa terceira vez ainda, diz, Emmanuel, como que eu posso desenvolver a minha mediunidade? E ele fala, Chico, você vai fazer com novamente eu te responda, trabalhando? E Chico não tem mais coragem de perguntar a Emmanuel. Por quê? Porque fica muito claro que nós precisamos o tempo todo estar dispostos a trabalhar na messe do Cristo, né? Nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Nós somos seres humanos, né? Que podemos a cada momento ter os nossos tropeços. Tropeços esses que podem sim estar ligados a todo o contexto que traz hoje esse capítulo. Por quê? Muitas pessoas perguntam ou até afirmam, ok, quando fala Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus porque não fazem a vontade de Deus? Se você observar no Evangelho, lá em Tiago, ele já fala o contexto. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? Ou seja, muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Né? Será? Será que realmente nós não podemos fazer um pouco mais? O que nós estamos realmente fazendo? Pelo nosso irmão mais próximo e também pelos outros irmãos necessitados. Nessa semana, nós estávamos numa reunião e uma colega nossa trouxe um exemplo de um projeto que está iniciando aqui na nossa cidade. E eu falei, nossa, eu não conheço esse projeto. E eles falaram, é um projeto com 2 jovens, isso, né, Vanessa? 2 jovens
que totalmente tementes a Deus, no sentido de amor mesmo, buscando levar um pouco de alimentos aos que não têm e carinho àqueles que precisam. Aqui próximo de nós, 2 jovens, e o que chama atenção? Chama atenção porque são pessoas que estão iniciando uma obra sem esperar absolutamente nada em troca, pela vontade deles, sem ter dinheiro, sem ter nada, mas tendo a essência que se chama amor. O amor por poder fazer algo pelo próximo, pessoas com poder aquisitivo totalmente baixo, mas que pensam que um pouco pode fazer muito. E que esse pensamento emana de uma energia tão significativa que eles podem fazer mais do que às vezes eles imaginam. Isso, com certeza, faz a diferença na vida de todas as pessoas. Kardec nos ensina que o medo é a raiz de muitos males. Às vezes, por medo, nós nos retemos a não fazer determinadas coisas. E ele nos traz a seguinte situação: não podemos deixar que o medo nos cause cegueira. Temos que seguir à frente, seguindo os ensinamentos do Mestre. Olhar que o amor pode fazer muito mais do que qualquer coisa. Simeão elenca nessa passagem que a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo a sua ideia, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso cortaram, diminuíram, mutilaram. E aqui a gente para um pouco, né? Se nós pegarmos o ensinamento de Kardec, trazermos a passagem de Simeão, quantas vezes nós nos podamos em fazer determinadas ações? Quantas vezes tentam nos mutilar no sentido de podermos estar auxiliando uma comunidade, uma pessoa? Quantas vezes nós mesmos nos sentimos pessoas incapazes de poder falar uma palavra a alguém, e às vezes a pessoa não quer ouvir a palavra, mas só queria ser ouvida. Os rótulos que muitas vezes a gente traz no sentido de não, ou de se pensar não ser capaz de fazer determinadas coisas, acarretam um medo que faz com que não consiga às vezes fazer aquilo que eu me predispus a fazer. E quando nós percebemos essa questão, nós conseguimos entender o quão grande é o amor de Deus e o quão perfeito é os seus ensinamentos. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E muitas vezes nos questionamos: por que eu estou aqui nesse momento? Por que determinada pessoa veio falar comigo, sendo que eu não tenho talvez habilidade para poder conduzir esse processo? Você tem. Você tem essa habilidade. Talvez nesse momento você não entenda dessa forma, mas você entenderá lá na frente por que determinadas coisas acontecem e por que você está com aquela pessoa naquele momento, naquele lugar. Quando Jesus recomenda edificar a casa sobre a rocha, ele refere-se à necessidade de ter uma diretriz segura no desenvolvimento da vida, vivenciar o bem, o amor ao próximo no pensamento e na ação. Aquele que possui uma fé consolidada pela razão e inspirada no amor não pode ser inoperante. Por outro lado, o indivíduo invigilante, vacilante, que toma conhecimento dos ensinamentos, mas não vive ou vive de forma fechada em si, construiu sua casa sobre areia movediça, e qualquer tribulação terrena o faz esmorecer. Quantas vezes a gente vê as pessoas perguntarem: mas por que Deus permitiu isso? E aí a gente precisa trazer todo o ensinamento evangélico, lembrando que
quando nós temos a fé, nós sabemos que tudo acontece como deveria acontecer. E que também nós precisamos lembrar que tudo é um reflexo das nossas próprias ações. Essa passagem, ela também traz a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo, por exemplo. Nós cuidamos da nossa saúde? Nós realmente cuidamos do nosso físico? O que nós fazemos para poder zelar dessa moradia que Deus nos deu para que nós pudéssemos estar aqui nesse plano? Precisamos cuidar da nossa mente, do nosso físico, do nosso espírito. É uma tríade. E quando nós cuidamos de todos esses elementos, nós temos uma saúde. A saúde do corpo, a saúde do físico e a saúde da mente. Então a nossa casa, ela tem que estar realmente com o alicerce muito bem firmado, para que nós possamos a cada momento não só sermos instrumento do Mestre Jesus, mas também que nós possamos seguir aquilo que predispôs a nossa vida. Nós viemos nesse plano para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos progredir, para que nós possamos evoluir. E é a mais difícil, gente. A obra mais difícil é a que fica dentro de nós, né? Por quê? Porque nós o tempo todo estamos vivenciando situações diferentes. E às vezes podemos ser dóceis e às vezes podemos não ser tão dóceis. E aí nós começamos o contexto da reflexão. O que nós estamos fazendo de obra, de fato? Se nós lembrarmos os nossos grandes exemplos, o primeiro é o nosso mestre e amigo Jesus. Mas se nós lembrarmos no nosso dia a dia, que no nosso contexto, nós temos Chico que passou nos dando tantos exemplos de bondade, de obras, de caridade. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Gandhi, nós temos tantas pessoas que vieram e deixaram legados de obras, mas nós também temos pessoas no nosso convívio que às vezes fazem trabalhos maravilhosos e que nós muitas vezes sequer conhecemos. Mas quando ele fala que a obra mais difícil é feita dentro de nós, é porque justamente nós precisamos entender as nossas habilidades. A cada um de nós, Deus deu habilidades. Qual é a habilidade que Ele te deu? O que você está fazendo com os talentos que Ele te deu? Está enterrando ou está cultivando? Se nós conseguirmos responder isso, nós já sabemos exatamente o que nós precisamos fazer a partir de agora. A cada dia nós podemos dar um pouquinho de nós. E esse pouquinho de nós pode trazer obras maravilhosas. Maravilhosas por quê? Porque às vezes quando as pessoas perguntam, mas o que eu posso fazer? Parece que é algo tão distante, tão gigantesco, que eu preciso criar uma fundação, fazer alguma coisa. Não, gente. As obras, elas podem estar em pequenos gestos. O gesto de ouvir alguém, o gesto de tratar bem o nosso próximo, o gesto de ser cristão. Ser cristão no sentido da palavra é realmente ter os ensinamentos do Mestre e colocar em prática. Né? Essa passagem, ela fala justamente dos frutos. Que tipo de fruto nós estamos sendo? Que tipo de fruto nós estamos colhendo? Na nossa sociedade existe um ditado que fala que uma laranja podre pode apodrecer uma caixa inteira. E a gente sabe que isso é verdade, porque quando você retira, né, ela já começa a contaminar todas as demais. Então, quando nós buscamos ser o fruto frondoso, o fruto realmente que dá as sementes boas e que pode germinar, nós sempre procuramos o quê? Procuramos ser aquele fruto que vai trazer o bem. Como a passagem do início que foi lida pela Cris,
ela trouxe justamente falando que o bem pode sempre trazer o bem. E aqui, Emmanuel, dentro dessa passagem toda do livro que foi extraído a leitura inicial, ele fala que o pensamento é algo tão forte, mas tão forte, que quando nós pensamos em obras, um simples pensamento pode emanar uma vibração positiva para alguém que está precisando de uma oração, que está precisando de um pensamento positivo em prol dele, assim como também um pensamento negativo pode contaminar todo o processo. Isso é a mais pura verdade, gente. Por isso que fala, vigiai, orai e vigiai. Os nossos pensamentos podem sim contribuir para que as nossas obras não sejam edificáveis. Porque o nosso pensamento, na maioria das vezes, ele pode viajar, né? E nós vivemos num mundo de encarnados e desencarnados. Os desencarnados conseguem captar isso muito mais rápido do que a gente imagina. Quando nós baixamos a nossa vibração ou emanamos pensamentos negativos, os desencarnados conseguem captar e se aproximar para que aquilo realmente não tenha só o pensamento, mas que ele possa nos contaminar. Principalmente quando isso é atraído pelos nossos inimigos, né? Tidos como inimigos ainda no contexto espiritual. Então, a nossa obra se inicia pelo nosso pensamento. Pensar positivo, emanar pensamentos positivos para todas as pessoas. Orai e vigiai. Por isso dessa questão que Cristo sempre nos fala, orai e vigiai. E aí, se você pegar e trazer a questão 886 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão para as ofensas. Quantas vezes, né, as pessoas remoem a questão de uma pessoa que ofendeu, de algo que aconteceu, mas a passagem do Cristo diz, perdoai, não 7, mas 70 vezes 7, quantas vezes for necessárias. As pessoas estão propensas ao erro, mas nós temos o conhecimento, e se nós temos o conhecimento, nós precisamos perdoar, saber que nós também podemos errar. E aí, no capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Coríntios, ele traz uma passagem que eu acho maravilhosa, porque ele fala assim: se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um bronze que soa ou um sino que tilinte. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me fizesse escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada aproveitaria. Então, novamente, né? Eu posso fazer tudo, mas se eu não fizer com amor, desprendimento, né? Fazer aquilo realmente com todo o meu empenho. E aí voltamos lá no início, né? Existe uma passagem muito interessante, que acho que já foi contada algumas vezes aqui, mas de um empresário que ele tinha um trabalhador, e esse trabalhador ia se aposentar, e ele trabalhava com construções, e ele disse: olha, você vai fazer o último trabalho para mim, você vai construir uma casa. Você construindo essa casa, você pode se aposentar tranquilamente, e eu te libero, né, para você seguir a sua vida. E ele, já cansado de tantos anos de trabalho, ele falou: ai, mas mais isso, né, eu vou construir uma casa. E ele foi e construiu da pior forma possível. Tipo, não cuidou dos arremates, não cuidou os detalhes normais que ele cuidaria de uma construção. E quando ele terminou a casa, o empresário chegou para ele e falou: e aí, terminou? Ele falou: sim. E como ficou a casa? Ah, é morável,
Pois é, essa casa é sua. E ele surpreso, né? Mas como assim a casa é minha? Durante tantos anos você me serviu, durante tantos anos você foi fiel a mim, que eu resolvi nesse último momento fazer com que você construísse a sua própria casa. E aí, né? Como fica? E essa é uma passagem realmente para a gente trazer para refletir. Para que a gente possa refletir como nós estamos fazendo as nossas obras. Estamos fazendo com amor? Ou estamos fazendo para que a sociedade veja? Ou para que eu possa cumprir aquilo que de repente tira da minha consciência a responsabilidade? A nossa consciência, ela sempre vai estar nos cobrando para que a gente faça o melhor possível. E com essa passagem, e com tudo que a gente colocou hoje, eu quero trazer para vocês que sim, se conhece cristão por suas obras. É uma passagem das mais verdadeiras. E quando Emmanuel traz a situação do pensamento, a gente reflete ainda mais. Porque a gente percebe que um simples pensar pode edificar alguns lares. E que o nosso pensamento e a nossa oração podem contribuir com muitos. Assim como cada obra que eu realizo no dia a dia. Fácil? Não. Possível? Sim. Foi uma escolha que nós fizemos de estar aqui, nesse momento, vivendo nesse plano, para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar, nos melhorar como pessoas. Saber que Deus quer o melhor para nós, entender que nós podemos fazer diferente e podemos fazer melhor, nos traz a possibilidade de ter uma consciência tranquila, de caminhar e de chegar àquilo que é a maior procura de todo mundo, que quando nós falamos que temos fé, nós dizemos, nós estamos procurando seguir a Cristo e chegar até Ele. E é pelas nossas obras, pelo nosso amor, que nós podemos atingir esse objetivo. Que todos possam ter um maravilhoso domingo e que a semana que se adentra, nós possamos refletir como estão as nossas obras, o que nós estamos fazendo e se o que estamos fazendo podemos melhorar ainda mais. Fiquem com Deus, na paz do Mestre Amigo Jesus. Ainda com essa vibração, elevemos nossos pensamentos a Deus, rogando que possamos ser a árvore frondosa, que possa ela fornecer a sombra necessária aos viajores, o fruto àqueles que buscam saciar a sua fome, que possamos ser seguidores dos exemplos de Cristo, edificando as nossas obras, buscando nos melhorar cada dia, como pessoa, como ser humano, como espírito. Que compreendamos as nossas limitações, buscando, através dos ensinamentos, entender como trabalhar as nossas habilidades, como ser útil ao nosso irmão e como seguir nesse plano a lei do amor, da caridade, para que possamos não só seguir os exemplos, mas também sermos exemplos do bem. Que assim seja.